para falar sobre essa aprovação do requerimento de urgência para esse projeto de lei que tem como objetivo punir institutos de pesquisas eleitorais que errarem os prognósticos sobre a eleição. A gente vai conversar agora com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que apresentou parte desse texto da proposta que teve essa aprovação do regime de urgência. Deputado, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite a vocês. Eu já anunciei a participação do senhor, dizendo que o senhor é autor de parte desse texto que teve esse regime de urgência aprovado nesta terça-feira. Queria que o senhor trouxesse os principais pontos dessa proposta para a gente. Veja bem, o que não podemos permitir é a desinformação para o eleitor. Eu apresentei esse projeto agora, mas já tinha apresentado outro em 2015, proibindo divulgação de pesquisas nos últimos dias da eleição, como acontece na França, e já tinha também feito uma CPI em 2015, com todas as assinaturas que o presidente da Câmara não quis instalar à época. Tem mais de 30 projetos na Câmara tratando deste assunto, de corrigir as distorções que são cometidas pelos institutos de pesquisa. Então, a minha pergunta é: para que serve para o eleitor, para o consumidor, uma informação equivocada? Para que serviu para o eleitorado de São Paulo assistir na televisão que o Haddad estava na frente, muito na frente do Tarcísio, e abrir a urna, o Tarcísio está na frente do Haddad? Para que serviu a informação? Para nada, para confundir o eleitor. Porque tem uma cultura no eleitor brasileiro de que não quer perder o voto. Então, uma parte do eleitorado muda de candidato para não perder o voto. Lá no Rio Grande do Sul, o governador Leite, estava disparado na frente na pesquisa. Abriu a urna, ele quase não vai para o segundo turno, por 2.000 votos ele passou para o segundo turno. Mas na pesquisa da véspera ele estava em primeiro lugar na frente dos outros candidatos. Então, mas para que serve para a sociedade uma informação equivocada? Em que isso ajuda a democracia? Em que isso beneficia o eleitor? Então, me desculpe, o instituto que não sabe fazer pesquisa não pode publicar pesquisa. Não há interesse na sociedade em receber informação equivocada. E, especialmente nas eleições de Senado, essas decisões, essas divulgações de pesquisa da véspera, elas são fatais, porque erram por 20 pontos, erram por 30 pontos. E um candidato que aparece no sábado, na pesquisa, baixo, o eleitor fala: bom, então, como eu quero trocar esse senador, eu vou votar em outro que tem mais chance. Aí abre a urna, o candidato que estava lá embaixo ganha a eleição, né? Lá em Roraima, em Rondônia, o que estava em quarto lugar ganhou. Mas que barbaridade! Para que serve essa desinformação para o eleitor? No dia que abriu a urna do primeiro turno, a Bolsa subiu 5 pontos e o dólar caiu 4 pontos. E aquele pessoa que contratou a pesquisa, aquele que sabia que o resultado não ia ser aquele, que o veículo de comunicação, né, criou o clima na sociedade que ia acabar a eleição no primeiro turno, a hora que deu o segundo turno, a Bolsa sobe 5, o dólar sobe 4. Quanto eles especularam no mercado financeiro? Quanto essas pessoas que detinham a informação correta e que distorceram para criar um ambiente na sociedade diverso, ganharam de especulando no mercado de ações e no mercado do câmbio? Ora, nós não podemos fazer de conta que isso não existe. Claro que existe. Então, nós precisamos evitar que a população seja enganada, usada com dados de pesquisas erradas. Agora, se as pesquisas forem corretas, elas são úteis para o eleitor. Nós só queremos que os institutos de pesquisa tenham responsabilidade, boa técnica e possam divulgar dados que correspondam ao resultado das urnas. Porque alguns institutos acertam. Então, existe técnica para acertar. Eu estou colocando que não é útil para o eleitor, para o consumidor, receber informação errada. E nós temos que punir quem produz informação errada para a sociedade. Nós estamos há muitos anos discutindo esse assunto e todo ano é a mesma coisa, os erros são crassos, enormes, e não acontece nada com quem promoveu a mudança do humor do eleitor e promoveu mudança no resultado da eleição e ainda especulou no mercado para poder ganhar dinheiro. Não pode ser impune, me desculpa,
Isso tem que ter um enquadramento. Agora, deputado, o que parte desses institutos de pesquisa ou dessas empresas argumenta é que não é uma questão de erro. O objetivo, segundo esses institutos, não é prever o resultado das eleições. O objetivo é mostrar como está o comportamento do eleitor naquele período pesquisado. Por isso que eles refutam essa explicação de que são erros, que foram cometidos erros. O senhor acredita que há erros, então, de metodologia, que é preciso rever essas metodologias? Tem como regulamentar isso no Congresso também? Nós não temos que ensinar ninguém a fazer pesquisa. Nós não temos que dizer como é que se faz uma pesquisa. Quem faz pesquisa é que tem que acertar. Se ele faz por telefone, por presencial, por sorteio, por rede social, problema dele, mas ele tem que acertar. O que eu estou dizendo é que é inútil para a sociedade um resultado de pesquisa que não confere com a urna. E para que serve, então, o Instituto de Pesquisa dizer, não, mas nós não temos que acertar. O que nós estamos propondo é uma fotografia daquele momento. Mas então, para que serviu essa informação para o eleitor? Me diga, para que serviu? Se ela não vai se verificar na urna, para induzir o eleitor a votar de determinada maneira, para ele não perder o voto, ou porque ele quer retirar um determinado representante, não, nós queremos mudar, nós não queremos mais esse governante. Então, chega na hora da pesquisa, o fulano está em segundo, então ele tem mais chance de tirar esse governante. Vamos tudo votar nele. Aí induz os eleitores a votar naquele, quando o eleitor, na verdade, queria votar em outro. Aí abre a urna, aquele que estava em segundo não estava em segundo, né? Ele estava em terceiro, em quarto. Ora, que barbaridade! Por que nós temos que instrumentalizar a sociedade com informação errada? Eu não consigo entender quem defende o erro, quem defende a informação equivocada. O que a sociedade ganha com isso? Então, eu quero preservar o eleitor brasileiro. Se não tiver pesquisa, ele vai votar no candidato que ele gostou mais, que teve melhor proposta, que teve a melhor apresentação no debate ou na televisão. Ele não vai ser induzido no último dia com uma pesquisa de sábado à noite para ele votar às 8 horas da manhã, segunda-feira, e a pesquisa não tem nada com o que acontece 12 horas depois. É sábado à noite para segunda, 8 da manhã, e muda tudo. Não, mudou tudo. O Instituto de Pesquisa que fala isso não tem qualificação, não sabe fazer pesquisa ou está de má fé. Deputado Miguel Daúde, nosso comentarista, está participando dessa conversa e tem perguntas também para o senhor. Deputado, vamos pensar o seguinte, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, recentemente decidiu que quem tem que investigar essa questão das pesquisas é o Tribunal Eleitoral. Não sei se o tribunal foi questionado sobre essas divergências. Eu não estou aqui achando que essas divergências estão corretas. Eu sempre critiquei, mesmo porque o CAD, quando foi investigar, ele coloca alguns institutos e não todos, né? Tinha institutos que mostravam vantagem, posicionamentos diferentes. Bom, vamos imaginar que seja aprovado que não se pode fazer pesquisa, perfeito? Tem lá alguns critérios. Como que os partidos políticos vão fazer? Eles vão ter as suas próprias pesquisas, porque eles precisam de pesquisa. Não dá para você conduzir uma eleição, partido político, sem saber o que está acontecendo. Ele precisa de uma pesquisa. Como vai funcionar isso? Os partidos vão poder contratar com que dinheiro? Como fica essa realidade, caso essa lei venha a ser aprovada? As empresas podem contratar, os bancos, né, que adoram contratar pesquisa, podem contratar, mas não pode divulgar. Porque contratar pesquisa não afeta ninguém. Divulgar pesquisas é que afeta alguém, né? O clima que é criado na divulgação de pesquisas é um clima que envolve a sociedade. Se você prestar atenção, desde que começou o segundo turno e do primeiro também, os noticiários gastam longas horas comentando resultados de pesquisa. Longas horas. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Né? Então, para que serve se a pesquisa não está correta? Vocês ficam aí 1 hora, 2 horas comentando uma pesquisa e depois a pesquisa não tem nada a ver com o que o eleitor vai votar? Para que serve para a sociedade? É isso que eu estou perguntando. Em que é útil para um eleitor ficar assistindo comentários de uma pesquisa que não é verídica, que não vai conferir com a urna, que aquele candidato que está na frente não está na frente?
Então, eu estou sendo absolutamente focado no eleitor. Não estou preocupado nem com o Instituto de Pesquisa, nem com a empresa de comunicação que divulga e nem com o estatístico que não sabe fazer o relatório. Eu estou preocupado com o eleitor. Eu não consigo ver que utilidade tem ao eleitor ele ser bombardeado por pesquisas que não vão conferir com o resultado da urna, que induzirão ele a pensar que tal candidato está na frente e depois não é verdade, né? Não era isso. Mas quantos vão mudar de voto por causa da pesquisa, induzidos pela pesquisa? Então, acho que a melhor maneira... A França é um país democrático, é um país, né, de tradição muito longa. Eles proíbem a pesquisa lá. Não devem ter feito isso sem razão, né? Então, eu acho que nós temos, sim, que no Brasil punir aqueles que se utilizam da divulgação de pesquisas equivocadas para objetivos escusos. E só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos algum critério. O ministro Alexandre de Moraes, ele quer tudo para ele. Ele quer decidir o que é fake news, o que não é. Ele quer tudo na mão dele. Ele quer a eleição inteira na mão dele, né? Então, claro que pode ser investigado. Quem é que especulou na Bolsa na véspera do primeiro turno? Quem é que comprou dólar? Quem é que vendeu ação? Quem é que comprou ação? Quem é que ganhou dinheiro com o resultado equivocado da pesquisa? Qual é a relação que essas pessoas que ganharam dinheiro têm com os institutos e com os veículos que contratam pesquisa? Claro que é bom saber isso. É importante saber isso. Os institutos trocam informações para divulgar o mesmo resultado, para induzir mais o eleitor? Puxa, 2 institutos estão com o mesmo resultado, então deve ser isso, e depois abre a urna e não é? Ora, não tem finalidade objetiva para o eleitor, para a nossa sociedade brasileira, para a nossa democracia, permitir que esses erros crassos continuem interferindo no resultado das eleições. Agora, deputado só Ricardo... fazer uma colocação, pois não, Lívia. pode falar, Daúde, pode falar. O senhor sabe que a Bolsa, no fim do dia, é uma conta de zerar. Se alguém ganhou, é porque alguém perdeu. E esse que perdeu não está reclamando de que houve um conluio para que ele pudesse perder, né? Então, o mercado financeiro hoje tem condições de verificar, de checar para ver se houve um conluio, se alguém com antecedência estava apostando nessa realidade, né? Então, é só essa observação. Eu respeito muito a posição do senhor, eu acho que o senhor é um líder do governo, que tem as suas razões de defender essa situação. Eu não estou aqui fazendo papel de um partido ou do outro. Eu, como técnico, eu estou simplesmente colocando que restringir as pesquisas, eu acho que pode ter critérios. Não vamos divulgar uma semana antes, 15 dias antes. Agora, o senhor sabe que banco, rede de TV e outras que pedirem pesquisa, isso vai vazar. E aí é pior do que ser oficial, né? A gente sabe disso. Gil, eu acho que nós estamos convergindo. Nós não temos nenhum problema, não temos interesse nenhum nisso, mas não é possível desinformar o eleitor impunemente. Não é possível. Não dá para defender uma pesquisa que errou em 20 pontos, 20% da hora que ela divulga um resultado sábado à noite para domingo depois da urna. Não é possível. 10 milhões de votos em um dia. 10 milhões de votos. O Bolsonaro aparecia com 43, depois 33 foi para 48. 10 milhões de votos. O senhor tem razão, em 24 horas virou 10 milhões de votos. Errado. Não, então, desculpa, esse instituto ele tem imperícia, não sabe fazer pesquisa, ele não sabe fazer. Por que alguns acertam e outros não? Então, não tem razão para a gente ser condescendente com essa especulação de mercado. Eu estou sendo... Se você falou, mas ninguém reclamou. Bom, se no dia que abriu a urna, do domingo, a Bolsa subiu 5 e o dólar caiu 4, é porque havia uma expectativa na sociedade de que a eleição terminaria no primeiro turno. E quando não terminou, houve uma reação de mercado. Então, quem criou a expectativa na sociedade de que a eleição acabaria no primeiro turno? As pesquisas. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso é uma relação imediata, né? Eu não acho que os franceses são pessoas que não têm raciocínio. Eles devem ter
feito isso porque, por alguma razão, tiveram para fazer, né? E as pesquisas erram no mundo inteiro. Na Inglaterra, todas erraram o resultado do Brexit, todas, né? Nos Estados Unidos, a eleição dava Hillary Clinton e ganhou o Trump. Aí eles explicam lá, olha, aqui o voto não é voluntário. Como a pesquisa deu um resultado muito favorável para Hillary Clinton, muitos eleitores dela não foram votar, porque achavam que já estava resolvido. E aí virou a eleição. Para que serve a informação errada para as pessoas, né? Então, se a pesquisa não consegue captar o sentimento, eu estou cansado de ver os diretores de estudos de pesquisa falar, não, mas aí nós não conseguimos captar. Então, se não consegue captar, não divulga resultado, porque você está desinformando a população. Eu sou muito claro nisso e não estou falando agora que eu sou líder do governo. O meu projeto de proibir pesquisa 15 dias das eleições é de 2015. E esse que nós estamos votando é de 2011. E o mais velho que proíbe pesquisa é da minha esposa, Cida Borghetti, que foi deputada federal, de 2012. E tem mais de 30 projetos tratando disso no Congresso Nacional. Então, nós não estamos tratando assodadamente de assunto nenhum. Nós estamos há muitos anos precisando tomar uma decisão. E resolvemos tomar agora. E não é por causa da eleição do Bolsonaro e nem do Lula, é por causa de São Paulo, é por causa de Rio Grande do Sul, é por causa de erros que foram absolutamente injustificáveis. Agora, deputado, mais cedo nós demos a informação aqui na Jovem Pan News que o relator dessa proposta, o deputado Paulo Martins, disse que não será discutida nenhuma forma de criminalização desses institutos nessa proposta que pode ser brevemente começar a ser discutida em plenário da Câmara dos Deputados. Se houver a instauração de uma CPI dos institutos de pesquisa, isso parece que está mais avançado no Senado do que na Câmara dos Deputados. Aí sim a criminalização seria discutida no âmbito da CPI, mas não no âmbito desse projeto de lei que está em discussão. Que tipo de punição está prevista para esses institutos que erram tanto? Bem, eu propus cadeia, porque eu estou convencido que é assunto de cadeia. São pessoas interferindo no resultado da eleição e ganhando dinheiro com o clima criado pela pesquisa. Mas, se isso não for o entendimento da maioria dos líderes, não há problema. Lá o projeto trata em 3 linhas. Primeiro, obrigar que o veículo de comunicação que queira divulgar pesquisas tenha que divulgar todas as pesquisas registradas no mesmo dia e no dia anterior. Assim, ele não fica só divulgando a sua pesquisa contratada, induzindo as pessoas a uma determinada direção. Se ele tem que divulgar todas, então isso tende a dar ao eleitor uma média de informação, o que é mais seguro para o eleitor, né? Ele ter uma informação média do que está acontecendo. Outro ponto é que os institutos de pesquisa tenham responsabilização pelo estatístico do instituto, porque é uma ciência a pesquisa, não é um palpite, é uma ciência. Se a pessoa não sabe produzir o resultado, analisar o extrato da amostra que foi feita e ponderar os diversos segmentos da sociedade, então ele que não se habilite. Ele é estatístico, se ele errar, vai ser punido. O dono da empresa de pesquisas e o dono da empresa que contrata. Isso também está no projeto, para ser discutido, né? Então, alguma coisa vai acontecer. Pode ter certeza que impune como é hoje não vai ficar mais. Daúde. Bom, deputado, o senhor acha que esse projeto vai ter consenso e rapidamente poderá ser aprovado? Olha, o relator Paulo Martins está encarregado de escrever um texto que seja consensual, né? Ou de escrever um texto que nós vamos a voto e vamos eliminando possibilidades. Nós podemos colocar em votação primeiro a proibição de pesquisas por 15 dias antes da eleição, por uma semana antes da eleição, e ver se temos voto. Se temos voto, acabou o problema. Proibiu, está proibido, encerrou o assunto. Não temos voto para proibir pesquisa, então como vamos tratar os institutos que não têm perícia, não têm qualidade, não conseguem acertar, enganam o eleitor? Aí vamos ver as modalidades de punição que possa acontecer a esses institutos, né? Se vai punir ou não o profissional. Então, aí a Câmara é assim, a gente vai formando maiorias para determinados posicionamentos, né? Claro que o mais simples
era proibir a divulgação de pesquisas. Já tem em outros países, não é nenhuma novidade, e isso daria tranquilidade para o eleitor ir para a urna e votar no seu candidato preferido, sem ser influenciado por qualquer indução da pesquisa, e em especial da pesquisa errada. Falando nessa questão de consenso ao redor dessa proposta, deputado, a Yasmin Costa, nossa repórter que fica em Brasília, trouxe um trecho de fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, em que ele confirma que vai tentar encontrar uma proposta, um texto com todas as lideranças, com todos os deputados, e que inclusive quer conversar com os senadores, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que essa proposta integre também ideias do Senado, para que isso possa tramitar o mais brevemente possível nas duas casas. Como está o clima? Eu não sei se o senhor pode falar pelo Senado ou só pela Câmara dos Deputados. Há uma ampla concordância dos parlamentares de que é preciso discutir essa questão, de que é preciso criar freios para esses institutos? Sim, 295 deputados votaram hoje a favor da urgência do assunto. Ou seja, isso é um tema que nós temos que decidir. Uma urgência é isso, é decidir que esse tema vem para a pauta e nós vamos votar. O presidente do Senado já declarou que não concorda com criminalizar o resultado das pesquisas. Então, nesse sentido, essa parte do texto poderá não ser apresentada, apreciada. O relator retira a criminalização porque já sabe que isso não vai passar no Senado e negocia com o Senado uma outra possibilidade de enquadramento dos institutos que têm imperícia ou má-fé. Isso precisa ser negociado no Senado, porque muitos projetos que a Câmara vota, acaba lá que o Senado não vota. E vice-versa também, o Senado vota projetos que a Câmara não vota. Então, a gente vai tentar, no diálogo, já combinar alguma coisa. Agora, o placar de hoje, 295 parlamentares votando a urgência do projeto, é a clara posição do parlamento brasileiro de que este assunto tem que ser tratado. E alguma punição tem que haver, né? Algum corretivo tem que haver aos institutos que erram, porque nós estamos falando dos que erram, nós não estamos falando da informação correta. Então, precisa também ficar claro quem defende a liberdade da informação, o direito do consumidor, mas o consumidor não tem direito nenhum de receber informação errada. Ele tem direito de receber a informação correta. Então, a gente tem que sair da tese, em tese, as pesquisas são uma manifestação, para a prática real. As pesquisas erram de forma muito exacerbada e não é possível conviver com isso. Então, nós não queremos proibir pesquisa, nós queremos que as pesquisas sejam feitas corretas. Se não há técnica e os institutos continuarem se defendendo, dizendo que não conseguem captar o movimento eleitor, então é melhor proibir a pesquisa, porque senão eles vão publicar errado e vão induzir o eleitor a tomar uma mudança de posição que não ajuda a democracia e nem a sociedade. E é claro que a gente aqui na Jovem Pan News segue acompanhando atentamente essas discussões a respeito dessa proposta. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no Headline News. Obrigada e boa noite. Obrigado a vocês. Estamos à disposição.